aqui do canal. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que o pessoal tem feito aí nos comentários, né? Eu vou responder algumas perguntas e vou estar mostrando para vocês qual que é o processo que eu faço assim que eu tiro os pintinhos da chocadeira. Então, pessoal, eu tô aqui com alguns pintinhos aqui, ó. Inclusive, aqui eu acho que tem, se eu não me engano, são 35 pintinhos. Hoje iniciou o nascimento, né? Hoje é o primeiro dia que começou a nascer. Então, hoje de manhã, completaram os seus 21 dias na chocadeira. Pessoal, aqui nós temos 35 pintinhos. Ainda tem pintinho para nascer, a chocadeira está nascendo, né? Agora que está começando a nascer. Eu coloquei 70 ovos. Vamos ver como que vai ser o nascimento, né, dos pintinhos. Depois eu volto aqui para estar mostrando para vocês. Então, pessoal, eu estou aqui com a vacina na mão, né? É a primeira vacina que eu dou para eles. Eu vou estar fazendo a vacinação e respondendo algumas perguntas. Pessoal, por que eu tiro os pintinhos antes de nascer todos, né? Tem algumas pessoas que tiram os pintinhos, esperam todos nascer para depois tirar da chocadeira. Eu prefiro ir tirando aos poucos, assim que eles já vão secando a peninha, eu já vou tirando da chocadeira. Porque eu acho que eles ficam mais fortes, mais resistentes do que se você deixar 3 dias na chocadeira para depois estar tirando. Então eu gosto de tirar aos poucos, né? O pessoal me pergunta muito o que você dá para suas galinhas e frangos, né? O que as suas galinhas comem? Pessoal, as minhas galinhas, elas estão comendo somente milho. Os frangos, frangotinho, né, maiorzinho, também comem somente milho. Eu gosto de misturar no meio do milho o urucum, o farelo de urucum, né? Eu gosto de estar misturando. E o milho, gente, eu tô dando milho moído. Eu tô gostando muito de dar o milho moído. Por quê? Eu acho que o milho moído, a galinha, ela absorve melhor os nutrientes do que se fosse um milho inteiro, né? Então eu dou milho moído e eu coloco urucum no meio do milho. Então eu não dou mais nenhuma alimentação, não dou ração para as minhas galinhas e nem para os franguinhos e frangos maiores. Pessoal, eu já fiz um teste anteriormente, né, sobre essa questão do milho e da ração. Teve uma época que eu coloquei um pouco de ração, não dei muita ração. Coloquei um pouco de ração. O que aconteceu, pessoal? Eu notei uma diferença na pigmentação, né, da pele dos frangos. Então, eu não gostei muito da ração por conta disso. E os meus clientes, eles gostam, né, do frango bem amarelinho. Eles gostam daquele frango que você olha, tá até lumiando, de tão amarelo, né? Então, eu parei com a ração exatamente por causa disso, né? Porque os meus frangos, eles não estavam ficando amarelos, né? Então, a pergunta está aí respondida sobre qual alimentação que eu dou para as galinhas e frangos, né? Por enquanto, eu estou somente com milho moído e urucum. É igual eu falei para vocês, eu fiz o teste com a ração, não gostei, né? Quem sabe futuramente eu possa fazer o teste novamente, né? Com alguma alimentação natural que possa melhorar a pigmentação dos frangos. Porém, agora no momento está somente com milho. Outra pergunta que o pessoal me faz um vídeo sobre remédio de verme para várias fases, né? Pessoal, vou pegar para vocês aqui. Olha só, o remédio que eu uso para verme é esse aqui. É o Ripercol. Inclusive, ó, ele dá só um restinho. Eu vou explicar como que eu uso ele. Quando esses pintinhos aqui estiverem com 5 dias, eu venho dando no biquinho deles uma gota de Ripercol. E eu percebo uma diferença enorme no desenvolvimento dos pintinhos. Assim que eu dou a gotinha de Ripercol com 5 dias. O que eu faço? Assim que vai passando os dias, né? Eu continuo, eu dou novamente o Ripercol. Eu não dou somente essa gotinha até ele chegar no ponto de abate. Conforme vai passando o tempo, eu dou mais uma gotinha. Mais uma gotinha não. Quando eles vão ficando mais velhos, né, já não é mais gotinha. É por ml, eu coloco na água, né, o Ripercol. Então, pessoal, nessa idade aqui eu não dou Ripercol. Por quê? Porque eu acho que eles estão muito novinhos, né, muito fraquinho para receber uma dose de Ripercol. Então, com 5 dias eu dou Ripercol para eles.
Então, o que que acontece? Assim que passam uns 10 dias, mais ou menos, eu dou novamente outra dose de Hipercol na água. Por que que eu ponho na água depois? Porque como eles já estão acostumados, né, beber água, ingerir a água com facilidade, eu já não vejo tanta necessidade de colocar diretamente no bico. Então, eu dou somente com 5 dias que eu dou no bico, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu não uso outro vermífugo, né, que não seja o Hipercol. Eu uso somente o Hipercol. E eu acho ele um excelente aliado, né, pra gente que cria galinhas e frango caipira. Então, se você tá aí, né, com a sua criação, é muito importante você dar um vermífugo para as suas aves. Não importa qual seja, mas eu prefiro o Hipercol. Eu recomendo e eu gosto dele. Não estou fazendo vendas, comissão, nada disso. Mas eu recomendo e eu uso o Hipercol. Outra coisa, pessoal, no comecinho assim, ó, eu dou somente a vacina. Eu não dou antibiótico nenhum pra eles, porque não tem necessidade. Eles estão uns pintinhos sadios, né? Então eu não forneço antibiótico pra eles. Outra pergunta, qual idade suas galinhas dá o ponto de vendas? Pessoal, as galinhas em si, eu vou falar dos frangos, né? Porque eu vendo os frangos. As galinhas eu vendo somente quando eu tenho galinha para descarte, quando eu quero trocar as galinhas do meu quintal. Então eu vou estar falando com vocês a respeito do frango. Os meus frangos, pessoal, eu vendo eles de 5 a 6 meses de idade. É que eu começo a fazer vendas, né? Quantos quilos que eles chegam? Eles chegam, pessoal, na faixa de 2 kg, 2,1 kg, mais ou menos. Quando eles estão com 5 meses, eles chegam nessa fase. 2 kg, 2,1 kg. Só que tem um detalhe, se eu esperar lá os 7, 8 meses para mim estar vendendo os meus frangos, eles chegam a mais de 3 quilos, entende? Mas eu prefiro vender eles menores, por quê? Porque os meus clientes, eles gostam de frangos mais novos, né? Eles não gostam de frango muito velho. E também porque como os meus clientes já estão acostumados a comprar um frango de 2 quilos, pelo preço que eu vendo, qual que é a necessidade de eu esperar meus frangos ficarem mais pesados, né? Então, pra mim, seria prejuízo eu esperar meus frangos crescerem mais se eu tenho uma boa aceitação, né? Se os meus clientes ficam satisfeitos com o peso dos meus frangos. Então, eu vendo eles de 5 a 6 meses e o peso é de 2 kg a 2,1 kg, mais ou menos. Outra pergunta, como chama a vacina de coriza? Eu falei no vídeo anterior, né? O nome da vacina de coriza que eu dou pra eles. A vacina de coriza, ela chama Coriza Gel. Essa é a vacina que eu estou dando para as minhas aves de coriza. Porém, pessoal, você não pode dar a vacina de coriza com os pintinhos nessa idade. Você vai dar a vacina de coriza somente quando eles completarem 35 dias. Então, você não pode... Ó, veio até uma casca de ovo aqui grudada, ó. Então, você não pode vacinar os pintinhos novinhos, né? Somente com 35 dias. Então, essa é a pergunta. E o nome da vacina de coriza é Coriza Gel. É um vidro grande e você só consegue comprar um vidro de 1000 doses, né? Você não consegue comprar uma dosagem menor de vacina. Você só consegue comprar 1000 doses. Outra pergunta. Você faz a esterilização de quanto em quanto tempo? Então, pessoal, a esterilização das casinhas, eu fiz um vídeo anterior, se você não assistiu, eu fiz um vídeo fazendo a esterilização das casinhas. A casinha, pessoal, aquela que eu fiz o vídeo pra vocês, eu só faço a esterilização assim que eu vou passar o lote lá pra cima. Por quê? Porque aqueles franguinhos que eu coloquei na casinha, eu vou soltar eles daqui uns 7 dias. Ou seja, esses pintinhos eu não vou esterilizar mais a casinha pra eles ficarem lá, porque eles vão ficar soltos, né? Eu somente esterilizo a casinha assim que eu vou levar um lote, né? Assim que eu vou levar uma remessa. Porque eu acho, assim, se eu tivesse uma estrutura e um tempo, pra mim estar esterilizando todos os dias é o que eu gostaria de fazer. Porém, eu não tenho esse tempo, né, pra estar esterilizando todos os dias. Então, eu não faço esterilização todo dia. Eu demoro 7 dias pra me fazer a esterilização. Porém, pessoal, os pintinhos novinhos, que é esses daqui, inclusive, né, que eu vou levar lá pra casinha, o que eu faço? Eu faço a esterilização da casinha, deixo muito bem higienizado.
esterilizado, limpinho, tudo limpinho, esterilizo o bebedouro, esterilizo o comedouro, né? E coloco lá pra eles. Assim que esses pintinhos interam os 5 dias, que é o dia que eu vou lá fazer a vermifugação e a vacinação, que é a vacina de Newcastle, o que eu faço? Eu limpo a casinha deles, né? Eu deixo limpinha, tiro todas as fezes da casinha e volto eles pra mesma casinha, né? Então é com 5 dias que eu faço de novo uma limpeza. Eu não faço a esterilização completa como eu faço nessa fase, que é a hora que eu vou colocar eles lá, né? Eu não faço esterilização completa como a que eu fiz para receber os pintinhos. Porém, eu dou uma limpada, dou uma tirada na sujeira, né? Pra tá voltando eles pra lá, com 5 dias, né? Após a vermifugação e a vacinação. Então, pessoal, qualquer dúvida que você tiver, que você quiser me perguntar, né? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, né? Então, gente, a criação de frango caipira, ela é muito simples. Basta você pegar o jeito, basta você entender como que funciona, né? Todas as etapas, como que funciona, como que você precisa fazer para você ter uma baixa taxa de mortalidade. Porque se você não tem mortalidade, você não tem percas de lucro, né? Então, você tem que começar com cuidado assim, ó, a partir do nascimento, ó. Tirei da chocadeira, eu já começo aqui o cuidado, né? Então, eu tô fazendo a vacinação aqui do último pintinho. O que eu vou fazer? Eu tirei eles hoje. Amanhã, eu vou estar tirando a outra remessa de pintinhos da chocadeira. Entende? Eu não vou tirar todos juntos, né? Eu tiro uma remessa hoje, que é a que nasceu hoje. Eu tiro a de amanhã, que é a que nasceu amanhã. E eu tiro a depois de amanhã. Então, a minha chocadeira, ela demora 3 dias, né? Pra nascer todos os pintinhos. Então, eu vou tirando eles conforme eles vão nascendo, né? Uma vez por dia que eu tiro os pintinhos. Logicamente, eu não tiro mais de uma vez por dia. Por quê? Porque se você ficar abrindo a chocadeira, né? O que acontece? A casca do ovo, ela vai secar. E aí vai ter dificuldade para nascer todos os pintinhos. Então, eu tiro uma vez por dia somente e apenas os que estiverem, né, com a pena sequinha, assim como esse aqui está. Olha o tamanho desses pintinhos, gente. Olha como ele tá gordinho. Olha que gracinha. E ele já tá picando a minha mão para se alimentar, né? Então, ó, vocês podem ver que ele tá sadinho. A gente tem que aproveitar que ele tá sadinho para tá cuidando e para tá prevenindo as doenças. Antes que a doença chega, né? Então, a gente previne antes que a doença chegue. Porque depois que a doença chegar, não adianta você vacinar mais. Então, ó, eu já estou vacinando, né, de coccidiose os pintinhos, para que a doença não venha, né? Não posso esperar a doença chegar para depois eu fazer a vacinação. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Como eu já esterilizei o local lá, eu vou estar levando esses pintinhos para a casinha deles, né? Vou colocar bastante ração, vou colocar uma água com vitamina para eles e vou esperar os 5 dias para que eu volte a dar a vacinação de novo e a vermifugação. Então, pessoal, basicamente é isso, é muito simples, basta a gente procurar entender como que funciona o manejo, né? A gente entendendo como que deve ser o manejo da criação de frango caipira, a gente não erra mais. Por quê? Porque a gente vai entender, né, todas as etapas. Então, basicamente é isso. Hoje tá um pouquinho frio aqui, não tá tanto, né? Tava até chovendo. O que eu fiz? Eu esperei a chuva passar, esperei o sol dar uma parecidinha, né? Pra depois eu tá vacinando eles. Por quê? Porque senão eles pegam friagem, né? Então, o que eu fiz? Eu esperei a chuva passar, esperei o solzinho aparecer para depois vacinar. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Porque se você tira o pintinho da chocadeira quente, traz ele aqui para um vento gelado, para um frio, o que vai acontecer? Seus pintinhos vão adoecerem antes de você levar ele para casinha, né? Então, eu esperei dar uma esquentada no ambiente para depois eu vir fazer a vacinação. Então, inclusive, agora já tá começando a ventar de novo. Eu acho que tá querendo chover de novo. Eu vou correr, vou levar esses pintinhos tampadinhos assim. Vou deixar eles lá dentro da casinha, né? Porque lá dentro da casinha já tá com a temperatura ideal, né? Pra eles ficarem antes que eles peguem friagem. Então, você tem que ter todo o cuidado aí. É isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no meu canal, né? Vamos fortalecer. Eu fortaleço vocês, vocês me fortalecem. Então, deixa também os comentários. Eu respondi algumas perguntas de vocês hoje. Vai deixando alguns comentários aí perguntando qual a sua dúvida que eu vou estar respondendo.
respondendo. Se eu deixei de responder alguma pergunta, por favor, me perdoem. Aqui, como vocês sabem, né, a vida na roça é uma correria danada, então a gente acaba não conseguindo, talvez, né, achar todos os comentários. Mas vai deixando perguntinhas. Se você fez alguma pergunta que eu não respondi, pergunta novamente aí nos comentários, que da próxima vez eu estarei respondendo. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, muito, muito por ter me acompanhado até aqui. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as outras etapas, né? Depois que eu faço esse processo aqui, eu vou estar mostrando as outras etapas que eu faço. É isso aí, pessoal. Agradeço muito por ter me acompanhado aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.